A gente começou aqui a bater papo, Vanderlei. Nós já voltamos a 240 anos atrás. Né? Teresópolis comemorando 130, nós já voltamos na história 240 anos. Nos próximos 10 minutos, nós não vamos chegar a 130 de maneira nenhuma. Né? E aí a gente pega o que agora? Porque não é a semana que vem você vai ter que voltar aqui. Né? Será um prazer. Não vai ter jeito, porque a gente tem muita coisa para falar. Livro novo saindo, né? Pode falar do livro? A semana que vem você fala do livro. Falamos então. Aliás, vai ser lançado quando? Esse livro, eu estou com 2 livros prontos para lançar agora em julho. O primeiro livro é um livro contando a história da Câmara Municipal, que foi criada em 1892, na sequência da Intendência Municipal, e essa Câmara tem uma história, né? Até porque de 1892 a 1913, a Câmara ocupou a chefia, cumpriu a função de executivo municipal. Ou seja, você não tinha prefeito, o presidente da Câmara automaticamente era o chefe do executivo. Então, só em 1913 a gente vai ter prefeitos em Teresópolis. E em 1913 a 1920, os 4 primeiros prefeitos de Teresópolis foram prefeitos servidores do Estado, engenheiro do Estado, que o governador mandava para ser prefeito nos municípios. Indicava, e não indicava qualquer um, como foi no período do golpe de 30, do Getúlio, que ele pegava o pessoal do Exército e mandava para ser prefeito em Teresópolis. Naquele período ali, do início da criação dos municípios no Estado, e Teresópolis está entre os primeiros municípios do Estado a ter prefeito, a ter prefeitura, o prefeito destinava sempre um competente servidor do Estado para ser prefeito dos municípios. Tanto que nós tivemos aqui o primeiro prefeito foi Benjamin do Monte. Ele era engenheiro, depois vai ser engenheiro das estradas de ferro. O segundo prefeito, Simões Correia, engenheiro. O terceiro, Altivo Castelar Leite, que tinha sido prefeito de Resende. Ele vem ser prefeito de Teresópolis, tendo sido prefeito em Resende. Isso era indicações do Era indicações do governador. E ele escolheu o melhor servidor para ser prefeito. E Teresópolis tinha uma característica interessante, quando foi criada a prefeitura, em 1913, porque foram 3 prefeituras criadas ao mesmo tempo. E Teresópolis, em função de ser o centro da região serrana, tinha que ter uma prefeitura para o Estado poder fazer os investimentos necessários e sanear aquele lugar que estava desenvolvendo, crescendo desordenadamente, sem ter praça pública, sem ter rua calçada, sem ter água, sem ter esgoto. Tudo isso vai ser provocado a partir de 1913. Mas essa história aí só vai chegar até 20, porque em 1920 já começa a nomear qualquer um pode ser prefeito, e virou uma bagunça só. Aí pessoas desqualificadas vão ser prefeitos, então não tem aquela preocupação de ser um técnico, né? E também não tinha o dinheiro, porque os primeiros prefeitos vinham, ele com a técnica dele, seu conhecimento, e usando o cofre do Estado para fazer as obras públicas aqui. Então, as nossas grandes obras dos anos 15 a 20, de asfaltamento de avenida, de calçamento de avenida, de adutora de água, coleta de água, de questão de energia elétrica, tudo isso vai vir a reboque do recurso do Estado. Porque o Estado é quem bancava, o cofre era estadual, não era um cofre municipal. Aí já década de 20. Aí, a partir de 1920, a gente passou por várias inconsistências políticas, né? Basta lembrar que em 1918, quando o presidente foi eleito, Delfim Moreira vai assumir a presidência, porque era vice, o presidente morreu, nem assumiu, morreu de gripe espanhola, que seria um vírus parecido com esse nosso coronavírus. Foi como dessa Covid, época né? agora, né? H1N1 de hoje. Então, ou seja, você tem essas transformações, depois vem o período de 30, onde nós tivemos ali, em 10 anos, tivemos 9 prefeitos indicados pelo interventor do Estado, e eram tudo apaniguado político do governador, não eram necessariamente pessoas qualificadas. Né? Então, o livro conta essa história. Isso é um karma em Teresópolis, né? Essa história de um monte de prefeito em pouco tempo. Vamos ver, né? Foi complicado. Mas nós temos aí... Isso é um castigo para Teresópolis. Nós estamos com 50 prefeitos, né, até hoje. Nós tivemos 50 prefeitos, mas muitos desses não foram eleitos, e alguns foram meio que chegaram ao poder através de atalhos, né? Então, essa história a gente conta nesse livro da Câmara. O outro livro é um livro Viagem ao Passado, que é um relato, e a gente fala do que a gente está falando aqui. Eu separei os relatos dos viajantes de 1820 a 1920, que vieram à região atrás da Serra dos Orcos, que era como era conhecido esse lugar aqui. São as fazendas que ficavam atrás da Serra dos Orcos. Então, o encantamento que eles tinham com a região, as experiências de encontrar com índio, de ver maltrato a escravo, das dificuldades de encontrar os caminhos, né? Tem relato de um viajante que chega em Teresópolis, ele
Ele que ia a Friburgo para depois ir a Petrópolis. Friburgo nessa época se chamava Morro Queimado, nem tinha nome de Friburgo ainda. E aí ele não encontrou ninguém nas fazendas da região de Teresópolis que soubesse o caminho de Friburgo, que soubesse o trilho que chegava a Friburgo. Isso aí, nós estamos falando de 1840. Então não é tanto tempo assim. Já era uma região com várias fazendas progressistas aqui na região de Teresópolis. E ninguém sabia Friburgo. E as pessoas não sabiam chegar a Friburgo. Né? Então essa coisa de Friburgo aconteceu só na viradinha do século, a partir da criação do município de Teresópolis, em 1891, por volta de 1900, é que você vai ter uma ligação maior com Friburgo. Né? Então você tem o livro conta isso. Ficou um livro interessante, grande, mas muito bem ilustrado. Eu consegui muitas telas de artistas de época, né? Você lança ele ainda em julho? Eu pretendo lançar ele. É um livro mais caro, um livro de quase 400 páginas, tem um trato maior, né? Mas a intenção é colocar ele para fora em julho, até porque tem outras obrigações, e se não jogar ele para fora logo, eu fico só mexendo nele e não saio dele. Eu tenho que, quando você lança o livro, mandou para a gráfica, acabou aquele compromisso. Você já parte para outra empreitada, né? Se eu tivesse lançado ele quando eu queria, que foi no final do ano passado, eu já estaria agora em outra empreitada. E aí tem várias pesquisas andando, eu tenho que dar conta de todas elas. O próprio livro das eleições em Teresópolis, que está até hoje, já tem 10 anos, está pronto e está mexendo, vem mais eleição. Acho que teve as 4 eleições desde que o livro ficou pronto, parcialmente. Né? Mas bom, é interessante. Vanderlei, é o seguinte, a ideia está ocorrendo, não agora, essa ideia já vem comigo aí desde janeiro, quando eu vim para cá, para ficar aqui na TV Diário, da gente começar a contar a história de Teresópolis aqui, e agora você não vai me escapar dessa. Tá? Nós vamos ter que começar a falar sobre isso. Eu tive durante uns anos, você lembra bem disso, né? Junto com o Delcio Monteiro, em que Delcio Monteiro, eu ficava de 9 às 11 com o programa de Carracena, e de 11 ao meio-dia o encontro diário com o Delcio Monteiro, que eu ancorava o programa com o Delcio Monteiro. E o Delcio me pedia para ler os livros. Você lembra disso? Eu tinha que ler o livro, né? Então, cada dia a gente lia um capítulo de um livro falando sobre Teresópolis. E o Delcio comentava isso. Ele ouvia a dona Lia, que era a esposa dele, né? Ela escrevia as coisas para ele, e eu lia aquele capítulo e depois ele comentava em cima daquilo ali. E aí a gente agora tem que começar, aproveitando esse aniversário da cidade, Vanderlei, daqui para frente, e os 2 livros que você está fazendo, para lançar agora, a gente tem que falar um pouquinho, porque a nossa cidade parou com a nossa história, a nossa cidade está muito parada. Realmente, eu fui secretário de Cultura em 2009, fiquei 2 anos e 3 meses à frente da pasta, e eu tive a sorte e o privilégio de ter, nesse período, implantado a Casa da Memória Arthur Dalmasso, que não é um museu, é uma casa de memória diferente, é uma casa de pesquisa para estudantes, para historiadores, né, e para a guarda do acervo municipal. A gente precisa ter uma casa pública para isso. A gente tem hoje, a memória de Teresópolis sobreviveu muito ao longo desses anos, a partir da boa vontade e do sacerdócio das pessoas que gostam de história. Né? Você vê, o Delcio guardava muita coisa, o Varejão era um valente. O Varejão colecionava tudo. Se ele tinha um livro a vender no Rio, ele ia no Rio só para buscar esse livro. Ele gostava muito, né, e não entendia muito a história da cidade, mas ele provocava nos outros o gosto pela leitura. Os primeiros livros de história de Teresópolis eu ganhei do Varejão. Ele estava sempre no jornal com a gente, né, então eu encontrei esse livro no sebo no Rio, eu só paguei R$20, ou sei lá quanto, eu pagava ele encontrava as coisas para mim. A gente vai tomando gosto, né? São essas pessoas. Mal, né, coitado? Teve uma vida longa. Né? Eu acho que o Hélio, uma pessoa que morre com 70, 80 anos, mesmo que não tenha, assim, ela viveu, né, cara? Porque a vida não foi interrompida. O corpo viveu esse tempo todo, né? Teve o seu auge, ele teve o período onde era um moço, onde foi um homem formado, onde era uma pessoa ativa, ele foi funcionário do parque, né? No finalzinho, ele ficou mais devagar, né? E que é do corpo, né? A gente não consegue compreender isso, quem está aqui de passagem, né? Verdade. E aí a gente tem que entender isso. Então, mas o Varejão era assim, eu tive a sorte de... eu tinha uma relação assim, de camaradagem com ele, com a família, e quando eles colocaram à venda, a prefeitura tentou comprar o acervo, não conseguiu, não tinha como viabilizar a questão de pagamento, e é muito chato você dar preço nas coisas dos outros, e não, a prefeitura ia dar tanto.
Eu falei, então, esse tanto eu dou. Me divide em 2 vezes que eu compro. Eu comprei, o primeiro acervo que eu comprei foi do Varejão. Depois eu comprei o acervo do Osíris em 3 etapas. Eu comprei o acervo do Osíris uma vez, eu comprei no Halim, na Crepame ali, que comprava papel velho. Eles limparam o apartamento e jogaram tudo fora. Então eu comprei com peso de papel. Depois eu comprei as fotografias. E na época, antes dele limpar o apartamento, ele vendeu para um colecionador do Rio, que queria fazer dinheiro naquele negócio, nos livros, nas fotografias. O camarada conseguiu vender os livros, mas as fotografias ele não conseguiu organizar para vender. E aí eu acabei, por acaso, eu fiz amizade com o genro desse leiloeiro. E eu fiz um favor para esse camarada, que era advogado. E ele falou assim, rapaz, meu genro tem uns negócios, meu sogro tem uns negócios lá, que eu vou fazer um rolo contigo aqui, eu vou te apresentar ele faz um preço bom naquilo contigo. Eu fui lá, comprei as fotografias do Osíris todas. Fotografias, documentos. Agora, esse teu acervo todo está na tua casa? Eu tenho um espaço para ele, não é bem na minha casa. Na minha casa eu não atendo nem telefônica. Mas ele já está tudo... Eu tenho um espaço no meu quintal onde eu tenho um prédio para isso. Eu tenho 2 cômodos de 5x5, né? Eu preciso lá ver, está tudo catalogado. Tudo em gavetas de aço, guardado em pastas de papel não alcalino, e cada dia separando mais. Eu encontrei uma forma, eu participei de um curso de museologia, e a pergunta de todo mundo que está mexendo querendo entender de memória, é como guardar. E uma museóloga da Bahia, que estava dando esse curso, foi em Rio das Ostras esse curso, e ela disse o seguinte, a melhor forma é uma forma que você encontre, porque do modelo de biblioteconomia não funciona para museu. Então, o que eu fiz? Eu separei meu acervo em administração municipal. Se eu quiser encontrar uma obra do Malhardes, uma fotografia do Malhardes, uma fotografia de uma autoridade visitando na época do Malhardes, eu vou estar na pasta dos prefeitos, do Malhardes, do Celso, do Tricano, do Janotti. Então, eu separei parte da história pelos prefeitos. E depois separei dos prefeitos, separei as eleições, que as eleições é uma história muito rica, que corre um pouquinho separada das administrações municipais. Porque tem muita gente que participa da eleição e não ganha eleição. Então, você tem uma pasta separada. E aí, vou separar as escolas. Eu tenho uma gaveta só de escolas. Imagina, escola. Fotografia antiga escola, desfile escolar, banda de música, tudo que é de escola está na gaveta de escolas. Então, deu para fazer uma organização onde eu entendo, eu consigo localizar, e alguém que me suceder nesse trabalho vai conseguir localizar também, porque tem uma lógica de funcionamento do acervo. Né? Então, esse material aí é onde eu pesquiso. Muitas coisas eu não tenho, mas eu tenho hoje, nós temos um museu virtual hoje, que é a Biblioteca Nacional, tem a Hemeroteca, então, se você quiser um jornal antigo, um livro antigo, uma fotografia antiga, tem lá, é só você ter o acesso a essa informação. Hoje ficou muito mais fácil pesquisar. Difícil era na época do Osíris, na época do João Oscar, na época do Armando Vieira, porque eles dependiam de frequentar os museus e as bibliotecas para conseguir o mínimo de informação. Hoje você tem essa facilidade maior. E eu, no meu caso, maior ainda, porque eu tenho esses acervos à minha disposição, do Varejão, do Osíris, e depois, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar do acervo do Sumavielli. O Sumavielli, eu tinha uma paixão no acervo dele. E quando ele morreu, a família passou o acervo dele para o Zé Pereira, porque ele deixou claro que ele queria que o Zé Pereira ficasse. E o Zé Pereira um dia me liga, e chateado, porque eu tinha me passado um recado e eu não retornei a ligação, não retornei o zap para ele. Eu falei, não, eu vou aí para tomar um café contigo. Ele chegou e disse, Vanderlei, eu estou vendo você fazendo esse trabalho de memória, eu não tenho tempo para isso. Pega aquele acervo do Sumavielli, leva aquilo para você e estuda em cima daquilo. Então, o acervo do Sumavielli também está fazendo parte do Pró-Memória. Então, o Pró-Memória são 3 acervos básicos, né? Que é o Varejão, Osíris e o Sumavielli, e também o acervo do Diário. Você imagina um jornal de 33 anos, o que tem de informação? Tem uma história. Tem muita informação. Professor Vanderlei Pérez, hoje o tempo acabou. Aliás, já estouramos, né? Já mandaram o sinal para mim. Patrão exigente com o horário, né? É, rapaz. E o Vanderlei começa, a partir de agora, a contar essa história para a gente. Nós temos muito que falar sobre a nossa Teresópolis. Ela não tem 130 anos. Ela tem mais de 240. Eu já cheguei aqui a 240 anos. Nesse tempo todo que a gente... Nessa 1 hora que nós passamos aqui, eu cheguei a 240 anos. O programa desta terça-feira vem sensacional também. E é o aniversário do nosso município. Muito obrigado a todos vocês. Tchau.